Fala, meu povo, como é que vocês estão? Thiago Simões aqui. Como vocês já sabem, eu sou professor de processo civil, sou procurador de estado e também ministro cursos sobre como passar em concurso, beleza? E aqui estou representando a nossa equipe do CSA, que sou eu, a Fer, todos nós representando o Instituto Conecta Jus, tranquilo? E aqui voltamos para um novo episódio do nosso CSA de olho na jurisprudência, onde toda semana nós trazemos 3 novos casos para que a gente possa analisar, porque eles vão cair na prova de vocês, seja do STJ, seja do STF. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha de hoje. Tranquilo? Então, tá aqui meu Instagram, Thiago Simões, tá o Instagram da Fer e o Instagram do Instituto Conecta Jus. Beleza? Siga a gente e aqui no YouTube. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, tá? Ative o sininho aqui no canal, siga a gente no canal, porque o seu apoio é muito importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo aqui gratuito pra vocês. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro caso da noite. Vamos lá. Caso bem legal, tá? Esse aqui é sobre direito constitucional, teto remuneratório, beleza? Pra mim esse caso é muito absurdo, mas não vou me abster de dar uma opinião política sobre isso, beleza? Então vamos lá. Minimamente opinião jurídica, tá? É inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional, beleza? Nesse contexto, a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador que enseja a sua percepção. Tranquilo? Até aqui vocês devem estar pensando, pô, mas isso aqui tá dado, como assim? Não é assim, obviamente, né? Se é verba remuneratória, não pode ser exceção ao teto. Só pode ser exceção ao teto constitucional, verba de natureza indenizatória. Beleza? Porém, em algum determinado estado da federação aí, me criaram a seguinte ideia, tá? Olha o que me criaram, tá? Olha o monstrinho. Servidor que ocupa cargo efetivo e era nomeado para atuar em cargo em comissão. Beleza? No caso, era pago o subsídio do caso original, do cargo original, tá? Mais 60% do subsídio do cargo em comissão que viesse a ocupar, e o que excedesse ao teto seria pago como verba indenizatória. Então, né? Então, assim, pensa, nesse determinado local, o que aconteceu? Até o teto falava, olha, até o teto é remuneratória. Tranquilo? Beleza? Passou o teto, a gente transformou essa verba que era remuneratória, agora ela chama de indenizatória. E a gente continuou pagando acima do teto. Entende? Assim, eu não preciso assim explicar para vocês, né, de verdade o que aconteceu aqui, né? É um absurdo, né? Ou a verba é remuneratória e submete ao teto, ou a verba é indenizatória e não submete ao teto, beleza? Não dá para uma verba ao mesmo tempo ser remuneratória até tal valor e ser indenizatória até tal valor. A natureza da verba é uma só, ou é remuneratória ou é indenizatória, tá? As duas coisas não dá, né? Vamos lá. E de acordo com o STF, não há razão jurídica, efetivamente, né, que justifique a cambialidade de uma parcela a partir do atingimento de determinado montante, isto é, a classificação da verba como remuneratória até certo patamar pecuniário e como indenizatória em relação à quantia que o excede. Tranquilo? Beleza. Efetivamente é um caso meio absurdo, mas infelizmente aconteceu, né? Então tá aqui no informativo 1166 do STF. Então, a tese que pode cair na sua prova de concurso é essa. É inconstitucional a inclusão de verbas remuneratórias como exceção ao teto constitucional, tá? Nesse contexto, a natureza remuneratória ou indenizatória de determinado valor auferido decorre da investigação e da identificação do fato gerador que enseja a sua percepção. Ou é uma coisa, ou é outra. Beleza? Caso 2, e esse é muito legal. Esse caso é muito legal porque para vocês entenderem que é complicado fazer concurso, entende? A vida de concurseiro não é fácil, né? Então vamos lá, por que a vida de concurseiro não é fácil, tá? Pensa o seguinte, tá? Olha o que aconteceu, tá? Um candidato, tá? Vou contar o caso aqui para vocês. O candidato foi lá, tá? E ele foi fazer uma prova oral. Fez a prova oral, beleza? E ele foi arguido sobre tema que não foi sorteado para ele. Para quem não sabe, quando você vai fazer uma prova oral em determinados concursos, eles fazem um sorteio de temas, você pega um e você vai ser arguido somente sobre aquele tema.
Beleza? Então o candidato foi lá, pegou um tema e na hora da prova oral, o examinador perguntou algo que não tinha a ver com aquele tema. Então ele violou as normas do edital. Tranquilo? Beleza, tá? Esse candidato falou, poxa, ele violou as normas do edital, logo eu tenho direito ao recurso. E foi lá e recorreu dessa prova, tranquilo? E ele conseguiu anular essa prova oral, beleza? Tudo administrativamente, tranquilo. Aí ele foi e fez uma nova prova após a anulação daquela. Só que ele conseguiu nota inferior à nota que ele tinha conseguido, por incrível que pareça, né? E o que aconteceu? Ele, diante dessa nota inferior, ele pediu judicialmente, tá? Primeiro ele pediu administrativamente, foi negado, depois pediu judicialmente para que fosse atribuída a ele a nota da prova anterior. Entende? Aqui ele pediu para que fosse anulada e foi anulada, tá? Como se existisse um direito a ter a nota maior entre as duas provas, beleza? Mas veio o STJ e falou pra gente que não, isso não existe, beleza? Então, o candidato que teve a prova oral em concurso público anulada e refeita, ao obter nota inferior àquela objeto da anulação, não tem direito à nota anteriormente atribuída, por se tratar de ato nulo, destituído de efeitos jurídicos, tá? Ato nulo não pode produzir efeitos, tá? Não há previsão de escolher entre a melhor nota no edital. Se houvesse essa previsão no edital, tudo bem, tá? Então, além do ato nulo não prever, tá? O ato nulo não poder produzir efeitos, ainda não existia a previsão desse monstrinho jurídico que o candidato quis criar. Tranquilo? Beleza? Então, o candidato teve a prova do concurso anulada e refeita, ao obter nota inferior, tá? Àquela objeto da anulação, não tem direito à nota anteriormente atribuída, por se tratar de ato nulo, destituído de efeitos jurídicos. Tranquilo? Informativo 25 do STJ, tá? Edição extraordinária, também de 2025. Terceiro e último caso da noite. Vamos lá, tá? Hoje tá levinho. Hoje estamos com 7 minutos só. Eu quero manter, eu quero conseguir chegar em 10 minutos. Sempre, videozinho de 10 minutos. Para que você que vem na velocidade 2 dá 5, para você que vem em 10 minutos é o tempo de você tomar um café, entende? Isso aqui é para você aprender enquanto você não tá fazendo nada. Tranquilo? Então assim, levezinho, tá de boa, tá de bobeira. Só colocou ali nosso episódio, pronto. Aprendeu 3 casos sem fazer nada. Vamos lá então. Caso 3, tá? Esse aqui é um caso sobre improbidade administrativa, é um caso um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Ainda que na fase de recebimento da inicial, em ações de improbidade administrativa, prevaleça o princípio do indubio pro societate, tá? O autor da ação deve indicar expressamente os elementos que evidenciam a existência do elemento subjetivo, tá? Que elemento subjetivo a gente diz dolo, tá? Hoje não existe mais improbidade administrativa por culpa, somente improbidade administrativa por dolo, tá? Então, deve indicar expressamente os elementos que evidenciam a existência de elemento subjetivo na conduta do agente e, se for o caso, o dano causado ao erário, não bastando a mera indicação da ilegalidade do ato. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, exige-se o dolo obrigatoriamente, tá? Então, aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona uma ação de improbidade administrativa, tá? Na ação de improbidade administrativa, o Ministério Público ou a administração pública, tá? Os dois têm hoje legitimidade para propor ação de improbidade administrativa, beleza? Eles entram com essa ação em face de alguém, tá? Vamos colocar assim como regra, tá? Não vou explicar aqui exatamente, que pode ser pessoa jurídica, enfim. Entra em face de alguém, tá? Cometeu esse ato. Mas podem ser 3 tipos de condutas que estão lá previstas na Lei 8429, tá? Então tem dano ao patrimônio público, enriquecimento ilícito e violação a normas da administração pública. Estão todos lá os dispositivos, tipos administrativos, vamos dizer assim, que podem acarretar essa condenação, beleza? A ação de improbidade administrativa, ela tem natureza cível, tá? Ela não é administrativa e nem penal. Tá? Mas, apesar de não ser penal, tá? Acontece um procedimento muito parecido com o recebimento da denúncia na esfera penal. Tá? Na esfera penal, o Ministério Público ingressa com a denúncia e o juiz analisa indícios mínimos de autoria e materialidade. Tá? Havendo indícios mínimos, ele recebe a petição inicial, lá no processo penal. Tá? Aqui, na ação de improbidade, é muito parecido, tranquilo? O autor da ação deve indicar, tá? Os indícios mínimos de autoria, de materialidade e também comprovar, tá? Demonstrar o elemento subjetivo da conduta, ou seja, o dolo. Por quê? Porque só existe condenação em improbidade administrativa se houver dolo, tá? Então ele não pode deixar de indicar.
Tranquilo? Então, vamos ver como isso está previsto lá no dispositivo do código, tá? Lá na Lei 8429. Na petição inicial, o autor deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos, tá? Que demonstrem a ocorrência das hipóteses do artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade. Tranquilo? Esses aqui são os tipos, tá? E de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada, tá? Será instruída ainda a petição inicial com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou as razões fundamentadas que impossibilitam a apresentação de qualquer dessas provas, tá? Então, indícios probatórios mínimos de autoria e materialidade, beleza? E documentos que justifiquem e demonstrem minimamente, tá, a veracidade dos fatos e o dolo imputado, tranquilo? Porém, apesar de viger a lógica do indúbio para a sociedade, ou seja, existindo indícios mínimos desses elementos trazidos pelo autor da petição inicial, tá? O juiz vai receber essa ação de improbidade administrativa, tranquilo? Mas isso não afasta, tá? Esse indúbio para a sociedade. Então, na dúvida, tá? Na dúvida se preenche os requisitos mínimos ou não. Na dúvida, o juiz vai receber, tá? Isso é indúbio para a sociedade. Porém, isso não afasta o dever do autor de demonstrar os indícios mínimos. Então, ele deve juntar os indícios mínimos de autoria, os indícios mínimos de materialidade, tranquilo? Os indícios mínimos de veracidade e mais, deve apontar especificamente qual foi o dolo do agente, tá? Qual foi esse elemento volitivo que causou esse ato de improbidade administrativa. Ele não pode simplesmente apontar um ato como, segundo ele, ilegal e não demonstrar o que o autor fez para concorrer de forma dolosa para aquele evento danoso. Tranquilo? Beleza? Então, vamos à tese aqui de novo. Ainda, tá? Que na fase de recebimento da inicial nas ações de improbidade administrativa prevaleça o princípio do indúbio para a sociedade, o autor deve indicar expressamente elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, tá? Esse dolo imputado aqui, beleza? E, se for o caso, o dano ao erário, tranquilo? Porque existem alguns tipos lá da Lei de Improbidade Administrativa que exige o dano ao erário para consumar, tá? A ação de improbidade administrativa, beleza? Não bastando a mera indicação do fato, tranquilo? Então, indúbio para a sociedade, elementos probatórios mínimos de autoria, materialidade e veracidade dos fatos, beleza? Porém, tá? Esse indúbio para a sociedade não afasta o dever de demonstrar o dolo do agente na petição inicial, tranquilo? Caso não demonstrados esses elementos mínimos de autoria, materialidade e dolo imputado, o juiz rejeitará a petição inicial, conforme prevê o artigo 17, parágrafo 6º da Lei 8429 de 92. Beleza? Tranquilo? Isso daqui estava no informativo 851 do STJ. Tranquilo? E vamos encerrando mais um De Olho na Jurisprudência com a turma do CSA. Beleza? Aqui fica a indicação do nosso grupo no WhatsApp, que vocês podem ingressar, seja por aqui, pelo nosso QR Code, seja pelo link na legenda. Tranquilo? Um grande abraço e até a próxima.